Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Everson aqui e neste vídeo eu vou falar para vocês o porquê eu não compro mais o MXRF11. Será que ele é um fundo ruim? Será que ele se tornou um fundo que não vale a pena investir? Então vou mostrar aqui para vocês aqui, tá? A minha opinião a respeito do MXRF11 e deixando claro, nada do que eu falar aqui é uma recomendação de compra nem venda de ativos, tá? É apenas a minha opinião, o que eu estou fazendo na minha carteira e eu compartilho aqui de forma pública para vocês tá acompanhando aí. E eu espero que a minha trajetória aí incentive outras pessoas também aí, né, a buscar o conhecimento nesse mundo dos investimentos, beleza? Então, pessoal, antes da minha opinião, eu vou falar aqui um pouquinho a respeito do MXRF11, tá? O MXRF11, galera, ele é um fundo imobiliário aí, tá, do setor de papel. Então ele investe, tá, em CRIs, que no caso são dívidas imobiliárias. Para quê? Para poder conseguir entregar uma rentabilidade aí interessante para a gente. Fundo de papel ele paga muito melhor do que fundo de tijolo, justamente porque ele tem um risco maior de inadimplência, né? Obviamente, porque dívidas eu acho que é muito mais fácil de ter calote do que um fundo de tijolo aí sai um inquilino, né? Um inquilino muito grande sair do imóvel que tem uma boa localização, né? Um imóvel de qualidade. Dificilmente uma empresa vai querer sair daquele galpão logístico ali, ou seja. Então vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da MXRF11, tá? O MXRF11, vamos ver aqui no relatório dele, ó. A gente pode aumentar um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó, galera, é muito importante você acompanhar, tá? O relatório gerencial. Muitas pessoas aí não acompanham o relatório gerencial. E isso é muito ruim. Está acontecendo algo no seu ativo ali que você não está ali acompanhando e aí você acaba perdendo o time de fazer alguma movimentação, certo? E aqui o que acontece? É importante você ler a primeira parte aqui, ó, que é o comentário do gestor, tá? Geralmente não muda tanto, né? É mais para baixo, geralmente. Então aí ele pagou aí, né, 11 centavos no mês passado, tá? Aqui a gente pode ver as despesas financeiras, né, e também as despesas operacionais, tá? Aqui tem as receitas do FII, de FII, né? Porque sim, galera, eles investem também aqui, tá, em fundos imobiliários. Vou mostrar aqui para vocês aqui como é que tá o indexador dele, né, do MXRF11. Vou mostrar de forma bem simples aqui para vocês, ó. Aqui, ó, 78% do que ele investe são CRIs, tá? 14% são fundos imobiliários, né? Permuta financeira é 7% e o caixa é 1%, tá? Então, 1% do patrimônio está em caixa. Isso aqui tá é até um caixa baixo, né? Mas que geralmente o que atrapalha muito aí, se for o caixa for muito baixo, é se você tiver uma alavancagem alta, tá? Se o fundo tem uma alavancagem alta, realmente fica muito mais difícil daquele fundo imobiliário pagar, tá? Sim, um caixa interessante. Então, como ele não tem uma alavancagem alta, então é bem tranquilo esse ativo, tá? Então aqui tem 14%. Vou mostrar para vocês quais são esses fundos imobiliários. Aqui são os investimentos, né? Desse ativo, que basicamente 27% é comercial e crédito corporativo aqui é o maior, né, com 48%. Então aqui, ó, galera, aqui está a exposição, né, aos fundos imobiliários. Então, ó, 24% está no SPVJ. O ruim aqui é que eu ainda não encontrei, tá? Eu acho que ele não mostra o quanto ele pagou por esses ativos aqui, tá? Então, eu não sei. Isso pode ser ruim porque a gente precisa saber aqui se ele pagou caro, se ele pagou barato e caso ele faça alguma movimentação, a gente saiba, né? Então aqui, ó, galera, ele investe, né, na sua maior parte aí em IPCA+, tá? Então isso quer dizer que ele acompanha muito aí o índice de inflação, tá? Então se tipo, a gente está enfrentando um momento de deflação, normalmente ele vai pagaria menos, né? Mas também o que acontece é que ele tem 34% também de CDI. Então é uma carteira mista, né? De indexadores que faz com que os proventos ali não oscilem tanto para cima e nem tanto para baixo. Então ele fica ali numa média bem interessante. Então é por isso que ele vem pagando aí há um bom tempo aí 10 centavos, 11 centavos e já teve mês até que pagou 12. Por quê? Porque é um fundo que realmente é bem tranquilo de você ter em carteira, porque não tem muitas operações caríssimas, tá? Aqui um pouquinho da carteira do fundo MXRF11, tá? Nesse mês de novembro. E a gente pode ver aqui, ó, cada um das operações, né, dos CRIs que temos aí, tá? Então aqui são os devedores, ó. Então analisar aqui para ver os devedores desse fundo imobiliário, tá? E aqui, ó, a gente pode ver a participação, né, do PL. Então, essa porcentagem aqui, 4,6%, é a maior exposição aqui nesse ativo, tá? E a duração é de 7 anos. Então, aqui é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo, tá? Inclusive, aqui a data de aquisição foi no ano passado mesmo, né? Em abril de 2023. E o vencimento aí
né, tá para 2042. A gente vai estar ganhando aí com a operação de 7,84%. É uma taxa até baixa, né, porque eu vejo que muitas pessoas aí acreditam que acima de 10% aí é mais arriscado, tá? Mas 7,84% ainda é um pouco barato, tá? Essa operação, ó, tem mais baratas aqui, ó, 6,95. Tem algumas até bem mais baratas que isso. Quer ver? Vamos olhar aqui, ó. IPCA 5,34. Então essas aqui é muito mais difícil de ter algum tipo de inadimplência, tá? Por quê? Porque é uma taxa mais barata. Então acho que os devedores eles acabam pagando de forma mais tranquila do que algumas operações mais caras que são acima de 10%, né? Por exemplo, essa aqui, ó, é IPCA mais 9, né? Então essa taxa aqui é uma taxa bem alta. Aqui, ó, 12% é uma taxa bem alta. Porém, ó, ela é 1% do PL. Então é uma porcentagem bem tranquila aí para se trabalhar. Então você pode ficar bem tranquilo. E outra coisa que você tem que olhar, galera, é isso aqui, ó. É o devedor, né? Então, como eu falei, você pode analisar aqui, ó, e pesquisar se ele também tem outras dívidas aqui, outros FIIs, né? Então você pode pesquisar assim, ó. Você pode pesquisar GR Group, né? Que no caso aqui, ó. Pronto, aí você encontraria aqui, ó. Se aqui tem um, pronto, só tem um, porque aqui ele explica mais sobre o ativo, então só tem uma. Tá vendo? Porque se tivesse, ia aparecer outros aqui, ó, entendeu? Por exemplo, vamos botar aqui, ó, GPA, né? GPA. Se a gente botar GPA, a gente vai ver que ele tem um aqui, a CDI mais 1,75 aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Aí vamos ver, ó. Tem mais outro GPA aqui também, ó, né? Como vocês podem ver aqui, ó, outro GPA. Tá certo? Então você vai começando a olhar aqui, ó, aqui tem vários do GPA aí, tá? Então vocês precisam olhar justamente isso aqui, né? É a questão do devedor, né? E aí olhar o PL para poder somar aí, fazer a soma de todos aí para você ter uma noção de quanto você está exposto a esse devedor, certo? Mas aqui eu vou mostrar para vocês, ó, o porquê, né? Eu parei de aportar no MXRF11. A gente pode ver aqui, ó, que eu comecei lá em setembro, né, de 2022, bem no finalzinho. E aí eu fiz aqui algum aporte. Eu fiz o aporte do HCTR, né? Investi 2.139 nele, BRCO, GGRC, XPLG e MXRF11. Então eu comprei esses 5 ativos aqui, tá? Então acabei que fiquei muito exposto ao MXRF11. Ó. Você vê que tem 31% desse ativo. Então, como eu comecei com um valor muito alto nesse ativo, eu não consegui mais aportar nele, porque eu precisaria diversificar em outros ativos, tá? E como aqui, ó, galera, como vocês podem ver aqui, ó, tem o XPLG, GRC e BRCO, todos os três aqui sendo do setor de logística, né? Isso aqui também eu fiz a separação muito incorreta aí, tá, dos setores. Então, basicamente, eu fiquei aqui com a maior parte em logística, um fundo de papel e 2 fundos de papel, né? Então, um mais arriscado aqui e o MXRF11. Então, basicamente, o que aconteceu? Eu investi muito aqui nesses ativos e fiquei sem o setor de renda urbana, sem o setor de lajes corporativos e shopping. Então, por isso que eu recomendo. Se eu hoje, atualmente, se eu fosse fazer uma carteira do início, eu compraria 2 fundos de papéis, no caso, 2 de logística, um de shopping e um de renda urbana, basicamente assim, tá? Então é justamente por isso aqui, tá, galera? Porque eu acabei investindo muito no MXRF11. Então basicamente é isso, ó. Em outubro eu fui investindo em outros para diminuir essa exposição. Então vocês podem ver aqui, ó, que o MXRF11 já foi para 22%, tá? Então eu fui comprando outros ativos para poder não ficar tão exposto a só MXRF11, tá? E aí hoje, né, em janeiro aqui, ó, né, de 2024, a gente pode ver que eu tô com a exposição desse ativo de 11,67%, né? Então a gente saiu de 31% para 11% aí, tá? De exposição nesse ativo. Então a gente conseguiu diversificar bastante aí com outros ativos. E agora a gente precisa ajustar aqui na nossa carteira aqui os setores, tá? Porque basicamente aí a gente tem uma exposição muito alta no setor de logística e a gente quer subir a posição de renda urbana e um pouquinho de shopping, tá? Esse de lojas corporativo ele vai ficar mais ou menos assim mesmo e os outros aqui a gente vai colocar de 5 a 10% aí no FOF e Fiagro, beleza? Mas por enquanto é dessa forma que tá a carteira, tá? É por isso que eu não invisto mais aí no MXRF11 porque ele está muito caro também, tá? O preço aí que a gente pagou foi 10,25 centavos e hoje no mercado secundário ele tá 10,59, né? Então, basicamente aqui, ó, galera, a gente pode até ver aqui, ó, o quanto ele está mais caro do que a gente pagou. Ele está 3,32% mais caro do que a gente
comprou, tá? Então ele está com a valorização de R$ 174,42 e eu não estou aportando nele justamente por conta disso. Ele está acima do meu preço médio, tá? Ele está aqui 1,7 acima do valor patrimonial, tá? Então é justamente por isso, tá? E você tem o MXRF11 na carteira, tá aportando nesse ativo ou você tá fazendo caixa para aproveitar o momento de queda, se houver ainda esse ano de 2024, tá? Deixa aqui nos comentários, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.